muito grande retornar a este coletivo, num congresso, depois de um afastamento de quase 20 anos. Abaixa um pouquinho o microfone, seu Cícero. E retornei a esse coletivo a partir da campanha do companheiro Miguel Manso, que praticamente há 40 anos atrás nós começamos aqui em São Paulo, 73, 74, né? Miguel um pouco mais novo. A gente era mas praticamente há 40 anos a gente ajudou a montar aquilo que hoje... Era o Grêmio do Jardim de Infância. Não, foi a partir lá de São Carlos, do Caaso, que a gente ajudou a construir o partido, que hoje é o PPL. É simplesmente isso. E aqui nós temos muitos companheiros, e eu queria, inclusive, citar a Lídia aqui em São Paulo, o Lindolfo aqui em São Paulo, tinha o Bira aqui em São Paulo, o Sérgio Rubens, pouquíssimos companheiros. Veio o Edu depois, o Nelson, né? Então, para mim é um prazer muito grande. E queria saudá-los, a mesa, o companheiro Sérgio Rubens, que inclusive nos trouxe para o partido, né? E a todos os companheiros, as companheiras, a Rosanita, e queria saudar todos em nome dessa mesa, em nome desse prazer, dessa emoção que eu estou sentindo nesse momento. Feito isso, eu queria rapidamente me posicionar sobre o que eu penso da Dilma. E aí eu vou fazer uma pequena observação do nosso, em cima da falação do nosso presidente lá de Brasília, nosso querido companheiro Campanelli, que começou a militância aqui em Santos, hoje é uma das principais lideranças do Distrito Federal, seguramente um dos nossos deputados federais na próxima eleição. Eu diria que a Dilma, falar que a Dilma foi sequestrada pelo imperialismo, eu acho pouco. Eu acho o seguinte, que a Dilma, logo depois da sua eleição, ela, na realidade, ela já começou a se curvar, já começou a se entregar durante seu governo, e com o leilão de Libra, ela demonstrou sua vassalagem completa ao imperialismo. Essa é a presidente Dilma, né? Bom, feita essa observação, me posicionando exatamente o que eu acho sobre o governo Dilma, eu queria fazer algumas outras observações, pedir um pouco de complacência ao companheiro Miguel, que exatamente o nosso partido, há quase 40 anos, soltou 2 documentos importantíssimos que já foram falados aqui nesse plenário. Pelo Nelson, Socialismo e Liberdades Democráticas, e anteriormente pelo companheiro Werner, lá de Santa Maria, vereador nosso de Santa Maria, que é exatamente o documento que fala da questão nacional e do imperialismo. Esses 2 documentos fizeram uma revolução nesses últimos anos, ainda na época da ditadura, na política brasileira, quer seja dentro do antigo MDB, quer seja na reconstrução das entidades que foram destruídas pela ditadura, na unidade dos sindicatos, nas conclates, na reconstrução do movimento estudantil, aqui de São Paulo, DCE da USP, a UE de São Paulo e a UNE, quer seja na luta pela derrubada da ditadura, e nós dentro do MDB e do PMDB, quer seja quando houve a dissidência do PMDB, quando se criou a ditadura, ampliou para novos partidos, que o PT foi criar o seu partido, nós ficamos no MDB. E depois, com a dissidência do companheiro Tancredo Neves para o PP, nós fomos fundamentais para que ele voltasse para o MDB o recebesse de braços abertos, pudéssemos ganhar as eleições no colégio eleitoral, no campo da ditadura. Essa foi a solda que o nosso companheiro Nelson falou, desses documentos feitos pelo nosso companheiro Cláudio Campos, já naquela época, o nosso Daniel Terra. Então, essa é a herança que nós temos.
A outra questão que eu acho fundamental, quando o Nelson falou que nós não temos vergonha de quem nós apoiamos, em 78, companheiros, aqui em São Paulo, contra tudo e contra todos, nós fizemos a campanha do senador Fernando Henrique Cardoso. Contra tudo e contra todos. Chegou ao Senado graças à campanha que fizemos com ele. E naquela época, mais do que isso, iríamos apoiar José Serra, professor da Unicamp. Não o apoiamos porque ele foi cassado naquela época, não teve registro. Fomos apoiar Ayrton Soares e Marco Aurélio Ribeiro e elegemos esses companheiros. O MR8 elegeu-os na época. Particularmente lá em São Carlos. Foi com os votos que elegemos lá de São Carlos, estudantes, dentro do MDB, depois do PMDB, elegemos esses. Onde estão esses companheiros? Jogado no esgoto, na sarjeta da política brasileira. Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Ayrton Soares virou advogado de multinacional e o Marco Aurélio Ribeiro está aqui em São Paulo advogando. Ou seja, fora da política, ou então lá do lado do imperialismo, e muitos espezinhados pelo próprio imperialismo, que é o caso de Fernando Henrique. Essa é a trajetória do nosso partido. O nosso partido não é um partido novo, nem pequeno. O nosso partido, ele começou, o germe do nosso partido, ele começou lá atrás, com a revolta dos índios contra a colonização. Se materializou, se consubstanciou na luta pela independência, com Tiradentes, José Bonifácio. Cresceu no século passado com a industrialização, com Getúlio Vargas. E foi o nosso partido que conseguiu condensar todas essas lutas do povo brasileiro, que gerou morte, gerou sangue, e que ainda gera sacrifícios de todos nós, para chegar aonde chegamos agora, para reconstruir uma nova frente. Porque essa que a gente ajudou a construir, e ela avançou, hoje não interessa mais ao povo. Temos que construir um novo. E temos que entender que para construir esse novo, muitos dos que ainda estão nessa frente, será preciso trazer para o lado de cá. Não são aqueles que se entregaram totalmente. Vamos ter que trazer para o lado de cá. A Marina, como alguém citou aqui, ela tem tudo aquilo que, as dificuldades que tem. Mas, meus amigos, meus companheiros, entender a questão nacional não é uma questão fácil. Dentro do nosso partido, quando ela foi colocada, muitos companheiros que foram valorosos em determinados momentos saíram do partido e hoje estão entregues aí. Muitos, talvez, no lado do imperialismo. Então, a nossa luta não é pequena, é árdua. Mas nós somos grandes. Nós temos uma espinha que não se verga. E essa espinha que não se verga é a espinha que vai fazer com que a gente avance nesse país, com que a gente chegue àquilo que é o sonho, o nosso sonho. Por isso somos grandes. É a libertação da pátria. É a pátria livre. É aí que nós queremos chegar. E para que nós possamos chegar lá, nós temos que estar construindo esta frente. Porque sozinho, ninguém vai chegar a libertar essa pátria. É a frente do povo, os comandantes do povo que farão isso. E não é fácil, porque o Brasil é a cobiça maior do imperialismo. A nossa pátria tem tudo. Tem petróleo, tem energia hidráulica, tem capacidade de energia nuclear. A nossa pátria tem o nióbio, a nossa pátria tem o urânio, a nossa pátria tem é a cobiça maior do imperialismo. E não é fácil, as pessoas se curvam perante o imperialismo. Não se curvam, e se curvar perante o imperialismo não é a mesma coisa que se curvar por uma nota de R$1 ou de $1. É ruim e péssimo isso, mas se curvar ao imperialismo é muito pior do que isso. Portanto, esse congresso é fundamental, concluindo, Miguel, é fundamental para que a gente avance na formação dessa nova frente.
com o companheiro Eduardo Campos e temos que trazer outros companheiros a essa frente, porque só assim seremos vitoriosos, porque não tenham dúvidas, o imperialismo vem e vem pesado. Basta ler os jornais de hoje, o que falam sobre a Dilma, sobre pesquisas, o que estão falando de que essa canalha que está nessa empresa da Pré-Shell, dizendo que querem desenvolver a empresa nacional, é tudo balela, é tudo lorota. Então, alerta, companheiros, vamos à luta, pátria livre e vamos vencer!